Olá, mães. Vou gravar para vocês nosso primeiro encontro, para quem não conseguiu participar, para você ter uma introdução e conseguir acompanhar os próximos encontros. Então, a primeira coisa que eu queria fazer é me apresentar. Eu sou Heloísa, tenho um filho de 12 e uma filha de 16. Essa ferramenta surgiu de uma interação que eu tive, principalmente com a turma da minha filha, desde os 12 anos, quando um dia elas entraram no meu carro e falaram: Tia, a gente quer fazer com você a terapia do carro, porque eu tinha muita facilidade de conversar e de trocar ideia com eles. Isso foi se tornando importante e eu falei: bom, isso tem que ser mais profissional. Então, o que que eu utilizei de ferramenta? A minha formação é marketing. E o que que o marketing, comunicação estratégica? O que que o marketing faz? O marketing analisa cenários, analisa pessoas, através dos dados, desenha um planejamento estratégico e, a partir do planejamento estratégico, executa, o plano para que você atinja maiores resultados. Quando eu comecei a estudar neurociências do comportamento, principalmente neurociências, os ciclos de desenvolvimento nessa idade, teorias como mindset, flow, eu decidi que o coaching poderia ser uma boa ferramenta. Por quê? Porque o coaching, como o marketing, ele analisa cenário, o cenário que o coach está envolvido, analisa o sistema do coach, a forma dele atuar na vida, os seus talentos, os seus interesses, e depois, né, ou seja, se fosse dentro do marketing, eu estaria analisando o produto, o público, o preço, a concorrência. No coaching, eu não deixo de fazer a mesma atividade de pesquisa. Eu analiso todo o potencial, analiso também os pontos cegos e ajudo o coach a chegar no melhor plano de ação para o desenvolvimento de um comportamento que ele queira. Então, eu achei que essa ferramenta era a ferramenta ideal para trabalhar com jovens. Até porque ela é uma ferramenta que ela explora o ambiente interno, mas ela explora o ambiente externo também. E é um processo, ele autoquestiona sobre as ferramentas internas. Então, a gente fala sobre necessidades, valores, interesses, matérias que ele tem facilidade, matérias que ele não tem, assuntos que ele busca por vontade própria. Então, a gente investiga a natureza dele. E o objetivo é ele olhar para si e ter mais. E a partir do momento que ele começa a perceber coisas que são individuais, singulares dele, ele tenha mais clareza para definir meta e caminho, experiências que ele quer ter. O que propõe é um plano de desenvolvimento no final. Ele precisa ser executado e reavaliado o tempo todo. Por isso, minha intenção de apresentar também para as mães. Porque não adianta ele sair todo empolgado e daí, no ambiente familiar, os pais não perceberem que aquilo é um caminho, ou que podem criar oportunidades de experiência para que ele desenvolva aquilo que ele descobriu no autoconhecimento dele. Uma coisa importante do coaching é que o coaching ele explora o hoje com um olhar para o futuro. Ele não tem habilidade de trabalhar traumas, mas ele ajuda a reconhecer as capacidades que você tem para lidar com os seus traumas ou com as suas questões. Ele também ajuda a ver as coisas boas, né? Eles saem ponderados do trabalho de coaching, mas ele não esconde o que precisa ser desenvolvido. Ele é muito pragmático. Não sei quem conhece o Osho, mas eu li esse livro por uma indicação de uma colega que faz alguns cursos de desenvolvimento comigo, e tem um pedaço, um capítulo, que se não me engano chama autoconhecimento, que ele fala: por que que as pessoas evitam tanto autoconhecimento? Porque elas vão se deparar com a parte delas que não é tão legal, ou que gera medo, ou que relembra alguma tristeza, enfim.
Mas você encarar e aceitar que você, às vezes, não está tão surfando na onda assim, é um grande passo. Primeiro, para você atingir sua humanidade, né? Você começa a perceber que se você tem defeitos, o outro também tem. Então, o nível de críticas e de rixas diminui muito. E a outra é que você pode desenvolver. Então, você começa a se tornar mais capaz de dar cabo às suas metas. Bom, envolvida nesse trabalho que eu comecei em 2018, em 2022 eu entreguei um trabalho de coaching nas escolas na Unifesp. Eu fiz uma pós-graduação de cuidados integrativos. E uma das justificativas que eu dei é que em 2022, quando eu fui questionar, né, por que que eu faria sobre adolescentes e por que que isso seria um tema tão importante? Primeiro, porque eu estou convivendo e estou inserida nesse contexto, enxergando tudo o que está acontecendo. Mas também, eu levantei no Google Trends, em 2022, o tema adolescência. E pedi para comparar aliás, eu pedi para levantar as informações correlacionadas à adolescência e comparar com outros temas que mais apareciam. E a minha surpresa foi que, em primeiro lugar, a adolescência estava correlacionada com polêmica. Segundo, socialização. Terceiro, transtorno de déficit de atenção. Seguido de gênero, moral, alcoolismo, droga, gravidez. Redação, campo de estudo, está em 18º lugar. Identidade em 20º, e 23º, depressão, o que chega a ser assustador, porque, por um lado, algumas pessoas enxergam eles como crianças, mas a gente está falando de polêmica, socialização, gênero, moral, drogas, alcoolismo, e por outro, está todo mundo preocupado com o vestibular. Ah, mas eles são muito pequenos, mas até agora a gente só falou de assunto de adulto. E daí o tema que poderia ser mais saudável, que é o estudo, está em 18º lugar. Bom, por que que o coaching, né? A base do coaching é o cognitivismo, então a capacidade dele de perceber e entender ele e o seu entorno, e o construcionismo, que é a base de tudo que você conhece, você vai colocar em uso. E ele é focado no comportamento. O que eu acho mais próximo e o que eu gosto mais de correlacionar é a psicologia humanística de Carl Rogers. Essa ferramenta, ela se fundamenta principalmente na mentalidade de coaching, que é observar sistemas, ambientes, capacidade de lidar e, a partir desse ponto, direcionar ações. Utiliza de novas descobertas, né? O coaching ele é um campo aberto, ele surgiu em 1810, eu peguei isso, a fonte é a FIA, ele surgiu em 1810 na Universidade de Oxford, onde um professor via muito potencial no aluno e de forma impessoal, não, mais impessoal não, mas mais próxima do aluno, ele escolhia aquele aluno para ajudá-lo a desenvolver seu comportamento, seja no esporte ou em algum curso especial para ele. Ele via que o aluno tinha potencial, mas o aluno não estava se desenvolvendo, então ele ajudava o aluno a se observar e criar melhores resultados. E o coaching fica muito aberto, então ele fica muito aberto para as novas descobertas que a própria ciência vem trazendo. É, do trabalho que eu fiz para a Unifesp, eu utilizei 41 documentos. 28 é de 2014 para cá. Tem muito pouca coisa escrita da adolescência. Você acha muita coisa da primeira infância e você acha da idade adulta. Mas eu achei muito pouca coisa. E as coisas que estão surgindo são muito recentes e são surpreendentes. E vamos lembrar que isso tudo é um processo. Então, é óbvio que dentro de um processo, sempre que vem novas teorias, isso enriquece o processo e traz novos caminhos de desenvolvimento. Bom, o coaching, ele tem uma característica que eu acho que é muito característica do adolescente. Ele é rápido, ele tem começo, meio e fim. Então, dependendo do programa que você escolher, o coaching de carreira são 16 sessões.
Esse trabalho a gente vai falar aí em 5, 6, 7 sessões no máximo, porque é a primeira vez que eu envolvo vocês, os pais. Mas dentro da escola eu já fiz em 5 sessões. Bom, o que que a gente trabalha? As funções executivas. Por quê? Porque o coaching trabalha o lobo frontal. E ele vai olhar para o cognitivo e emocional. E o que que é isso para mim? Bom, quando eu terminei esse trabalho, eu também tive, por uma sugestão da minha coordenadora de curso, ela falou, vincula isso ao BNCC para você ter garantia do que você está falando, de que tudo que você está falando está inserido mesmo na educação. E eu correlacionei as funções executivas com a biologia, porque lá está escrito, você tem que se perceber como um empreendimento e ser capaz de perceber quem você é e como que você atua. O raciocínio abstrato, que é o ato de pensar e generalizar, e após aos 11 anos se torna sistemático e abstrato, se não me engano quem fala isso é Piaget, eu correlacionei ao português. E a habilidade pragmática, que é a forma, o conteúdo e o uso, após os 7 anos mais efetiva com o interlocutor, eu considerei a matemática. Bom, o que a gente tem para o adolescente? Essa pesquisa, ela tem embasado muitas pesquisas e ela foi liberada em 2014. A autora chama Monique Ernst. Ela fez uma, ela fez uma análise dentro de um modelo triático, aonde ela escolheu, né, as áreas sociais de reorientação, que são o córtex pré-frontal, que faz a regulação e o controle das ações, a amígdala, que controla as emoções, aliás, que infere sobre as emoções, e o estriado, que é o responsável pelo impulso. E dentro dessas 3 redes implicadas, que vai envolvendo esse emaranhado de mudanças que vão acontecendo, se a gente observar no gráfico longitudinal, a gente percebe que grande parte de toda essa dinâmica acontece entre os 11 e os 17 anos. Todo grande boom, toda grande explosão acontece nessa idade, depois começa uma regressiva eliminação de equipamentos do corpo não utilizado. Se eu considero a teoria de de ciclo de desenvolvimento, a gente está falando que nesse período dos 12 anos, eles estão desenvolvendo a industrialidade, que é a capacidade que eles têm de dar resposta, de sair das circunstâncias, de criar formas pessoais de atuar. E logo em seguida, aos 13 anos, ele entra em identidade. Quando ele começa a procurar, pera, mas quem sou eu? Sou igual ao meu pai? Sou igual à minha mãe? Ou não sou igual a ninguém, ele vai buscar fora de casa, principalmente aos 14 anos. Tem um outro estudo que fala que aos 14 anos, o outro, o amigo, o colega, começa a ter uma importância muito grande, muito mais do que os próprios pais. Bom, o que a gente percebe então é que entre o corpo e a psique tem uma inferência, e essa inferência acontece dentro do córtex pré-frontal, que trabalha planejamento e ação, e é a base do coaching, os sistemas frontoestradiais e as amígdalas. E ele atua como? Na regulação das ações, planejamento e ação, na motivação e nas emoções. Por mais que as teorias atuais, vigentes, falam que não, eles são muito jovens e tudo mais, a correlação que eu faço é a seguinte: o córtex pré-frontal começa o seu desenvolvimento, vamos dizer que ele começa a engatinhar lá nos 10 anos e vai terminar lá nos 25. Vamos parar para pensar que a gente fica grávida, a gente leva 9 meses para essa criança se formar. Ela nasce, leva 1 ano para ela começar a andar e a falar. Então, eles não são pequenos, eles estão em desenvolvimento. E aqui, ó, perto dos 16, eles já vão ter eliminação de sinapses não utilizadas. Então, se a gente não consegue ir desenvolvendo como a gente fez na fase infantil, bota para rolar no chão, deixa ele começar a engatinhar, bota uns brinquedinhos para ele começar a rolar. Se a gente não faz isso, a gente não ajuda a desenvolver.
Bom, diretamente ligado a isso, a gente tem uma mineralização cerebral que torna o pensamento cada vez mais rápido e eficaz. Uma coisa interessante é que eles observaram que a testosterona faz uma grande diferença aqui, e daí faz sentido quando a gente pensa que os meninos ficam muito racionais, muito objetivos, muito diretos na comunicação, enquanto as meninas ficam mais emotivas, ficam mais sensíveis. Então, existe ali realmente uma diferença que vai atuar na forma deles entenderem o mundo. Uma superprodução de sinapses e uma elevação hormonal que acaba mexendo com a parte emocional. O que que isso representa diretamente? Representa uma motivação ao risco, um aumento da sociabilidade, a sociabilidade se torna muito importante, uma necessidade de status e respeito. Por que que nessa idade a gente começa a ficar tão difícil de falar com eles? Porque até aqui, se eu falasse para eles, faça isso porque a mamãe pediu, eles iriam fazer. A partir daqui, ele quer ser reconhecido como alguém que já cresceu. E ele não quer que você diga o que fazer. Ele quer que você diga qual a expectativa que você tem. Olha, eu preciso dessa cama arrumada todos os dias de manhã. Ah, mas como? Como é uma questão sua. Você é inteligente, você vai dar um jeito de fazer. Então, dá para eles espaço, o respeito de que eles são capazes e o espaço para eles gerarem esse status. Espaço para eles se provarem, para eles se desafiarem. O planejamento e a ação, a matriz de talentos, o desenvolvimento da inteligência múltipla. Gardner fala que a partir dos 15 anos, eles tomam, alguns assumem o risco de tomar uma decisão para que caminho vão, mas a grande maioria não. E ele faz isso com o Mihaly, teórico do flow, e o Mihaly ele fala isso, que hoje a grande dificuldade do adolescente é, no meio de tantas informações, tomar uma decisão. E isso também dificulta ele a direcionar suas ações. Um outro item é o cheque de valores. Quem fala isso, quem traz essa ideia do cheque de valores é o Freud. Quando eles começam a olhar para a gente e a gente fala uma coisa, mas a gente age diferente, a gente faz isso sem perceber. Então eu dou uma bronca, vocês são muito desorganizados e tudo mais, mas eu nunca saio no horário, eu sempre esqueço as coisas, eu como mãe, né? Eu sempre esqueço as coisas, eu sempre estou reclamando que, putz, perdi a hora, perdi não sei o quê. Então, assim, eu não posso cobrar algo que eu mesma não faço. Eles começam a checar. Eles falam, mas não faz sentido. Eles começam a buscar senso de coerência. Eles já têm raciocínio para isso. Então, existe uma inferência do corpo e da psique, mas também essa inferência, ela acaba levando à dualidade, né? Ou eu entro em melancolia, acho que ninguém gosta de mim, que ninguém me percebe, que eu não tenho valor. Quantas vezes eu pergunto para o adolescente, qual é o seu talento? Nenhum. O que você gosta de fazer? O que te dá satisfação? É importante? Então, quando ele olha para a vida como algo sem sentido, como se ele não tivesse valor, a tendência é para a melancolia. Mas, em compensação, se ele acha formas de se autoexpressar, e ele é valorizado por isso, ó, status e respeito, ele vai para o florescimento. Bom, é, boa parte boa parte dessas informações, elas hoje estão sendo comprovadas pela neurociência. Mas as filosofias práticas, principalmente as orientais, elas já falavam que existem dois momentos de nascimento. Um quando nasce da nossa barriga e outro na adolescência, quando ele diz a que veio. Então, nos estudos que eu fiz em cuidados integrativos, eu descobri algumas coisas. Tanto na África quanto na cultura indígena, quando eles chegam nesse momento de adolescência, quem eu sou, eles se isolam e vão conversar com o espírito. Vão pensar o que que eles querem fazer. Quero plantar, quero caçar, quero fazer colar, quero fazer artesanato para vender, quero cozinhar, quero cuidar das crianças. E dentro e na China,
que foi a última referência que eu consegui, eles falam que a adolescência vai até aos 16 anos. A partir dos 16 anos, ele tem que ser responsável pela própria vida dele. Bom, juntando isso às tecnologias e às teorias contemporâneas, a gente pode verificar que isso é uma realidade. E se você ainda estivesse questionando sobre essa realidade, você tem que pensar: o que que o meu avô fazia aos 12 anos? O meu avô, aos 12 anos, assumiu uma fazenda. Aliás, o meu bisavô, aos 12. O meu avô, aos 15, ele andava o estado de Minas Gerais no lombo de um cavalo, vendendo gado e produtos de colheita. Aos 15 anos. O meu irmão trabalhou de office boy aos 13, e o meu pai já ajudava a minha avó, porque meu avô já tinha falecido na fazenda. Então, se a gente for olhar para a nossa ancestralidade, a gente vai ver que essas filosofias elas são reais. Bom, boa parte dos trabalhos que eu utilizei considera os sistemas familiares, a psicologia humanística, o flow, mindset de crescimento, a psicologia positiva, as inteligências múltiplas e essa inteligência espiritual que foi desenvolvida pela assistente de Gardner. Logo depois que ele faleceu, ele não terminou essa última inteligência e ela finaliza. E tudo isso para tentar buscar o que realmente para eles importa. E o que realmente para eles importa nessa idade é começar com perícia a descobrir os próprios talentos. Bom, como que a gente faz isso, né? Eles estão buscando caminhos de expressão. Então, o objetivo desse trabalho é eles começarem a organizar os pensamentos, compreender mais de si, terem atitudes mais refletidas a partir dali, porque ele observa que tudo que ele faz tem um sentido para buscar viver o melhor de si. Como que a gente faz isso? A gente cria uma primeira consciência do que é isso, depois vai dar consistência, coerência e para gerar congruência. Então, na verdade, eu utilizo das ferramentas do coaching, mas também de gestão de projetos e cuidados integrativos. Quando eu juntei essas três, qual foi o objetivo? O coaching é uma ferramenta de descoberta de autoconhecimento. Gestão de projeto, mesmo que um pai não trabalhe num ambiente corporativo, ela é tão intuitiva que dificilmente ele não vai bater o olho e não vai conseguir ajudar o filho. Então, é uma forma do adolescente conseguir construir as suas informações, o seu ambiente, né, o seu cenário, e poder pedir ajuda. E pedir ajuda de uma forma que fique mais fácil de ser entendido. E cuidado integrativo, ele tem esse objetivo, né? Ele também é um processo de você olhar o seu potencial de manter a saúde. Saúde que educa, educação que cura. Então, é uma forma dele olhar para a vida sobre um panorama que tudo que acontece com ele teve um impacto anterior numa atitude que ele tomou lá atrás. Bom, a necessidade desse trabalho e até mesmo deles atingirem alteridade, independência, é organizar pensamento, sentimento e comportamento. O que a gente fala especificamente? A gente fala de interesses, e tanto para os adolescentes quanto os adultos, vocês vão responder os mesmos questionários. A gente vai falar sobre matérias escolares, aulas extras, conhecimentos extras. Quando a gente fala com adulto, não é matéria escolar, mas é assuntos do dia a dia que lhe interessam. Aulas extras, durante o percurso nosso profissional, muitas vezes a gente tem que ficar fazendo curso de desenvolvimento, a gente não para de estudar. E conhecimentos extras são aqueles assuntos que a gente tem pouco tempo de estudar, mas a gente se dedica. Então, é culinária, é artesanato, às vezes é um hobby até, mas muitas vezes eu gosto muito de espiritualidade, eu gosto muito de estudar filosofia. Então, cada um acaba tendo um assunto de interesse que muitas vezes é só dele. Ninguém na família tem, o marido não tem, os filhos não têm, mesmo na casa de origem não tem. Necessidades, a estrutura primária cognitiva emocional, aquela que te dá uma base para você dar o seu melhor. Valores, a estrutura cognitiva emocional, a autarquia,
é aquilo que eu gostaria de viver, que pudesse me dar mais satisfação na vida. Talentos desenvolvidos e a desenvolver, satisfação, relações, roda da vida, aspirações e desenvolvimento. O processo ele funciona sempre com questionamento, e eu utilizo o Google Forms. Então, a gente está falando aí de 5, 6, 7 encontros. Todo encontro vai ser marcado anteriormente por um questionário. Depois que o questionário está pronto, todos os questionários estão feitos, a gente vai ter mais trabalho nos encontros mesmo, porque daí a gente tem que construir isso nas ferramentas. A primeira ferramenta que eu criei foi base de contrastes. É uma ferramenta absurdamente simples, mas que eu percebi que poderia ser um caminho para a gente organizar de forma hierárquica até quais as percepções mais simples nossas, mais objetivas, mais claras, mais direcionadas. Depois a gente espelha isso dentro de uma base fofa, que é a primeira ferramenta da gestão de projetos, e daí eu chamo de consciência. Você passa a ter consciência das suas forças e fraquezas, e você precisa dar consistência nisso. Como você dá consistência? Parando para pensar nas oportunidades e as ameaças de usarem essas ferramentas e de não desenvolver algumas que são necessárias ou que lhe incomodam. A partir de analogia, metáfora, a gente faz uma autopercepção, que eu chamo de coerência, onde dentro de um texto fixo a gente organiza as principais informações e o objetivo ali é observar como você pensa, como a emoção mexe com você e como falar essa missão atua no seu corpo. É uma experiência sensorial, é bem interessante. A partir daí, a gente vai desenvolver um plano de ação e vai utilizar a ferramenta Smart. E a partir da Smart, você vê que a gente tem um Tzinho aqui de tempo. É importante que o plano venha para a ação e da ação a gente cheque o que deu certo. A gente anota, aplica esse plano e vai melhorando ele. O que não deu certo, a gente volta para a revisão e começa a fazer de novo, até que dê certo. Ou seja, é como no esporte, é como na música, é como no teatro. Eu vou lá, eu começo a fazer aquela atividade, ou na matemática, ou no português. Eu vou lá, começo a fazer aquela atividade, mas eu só ganho maestria se eu ficar exercitando. Bom, a partir daqui, a partir de fechar o ciclo do PDCA, a gente começa a ter mais integridade. Ele começa a ter mais clareza da potencialidade dele e de como a atitude dele influencia o meio que ele vive. Então, ele começa a ter mais sustentabilidade. E ele começa a gerar também novos produtos, novas relações e novas habilidades. Então, é um processo que não acaba nunca. É como nós adultos, a gente passa a vida inteira curtindo a jornada e percebendo que a gente pode ser melhor todos os dias. Bom, o objetivo é buscar essa integração entre a inteligência, a mente, que são os nossos pensamentos, e o corpo, que é desde a saúde física até a nossa saúde emocional. Bom, os encontros, né? A gente tem de 6 a 7 encontros, todo encontro vai ter um questionário anterior. Total vão ser 6 questionários, 5 pessoais, mais um 360. 360 é uma ferramenta que é utilizada no ambiente de trabalho. Eu faço ela direcionada, tanto adulto quanto adolescente vai utilizar a mesma ferramenta, mas eu faço ela direcionada para esse período, e é uma virada de chave, porque é da natureza do adolescente achar que está todo mundo observando ele e achar que as pessoas estão falando mal dele. Tem até uma série no Netflix, se não me engano, chama Entendendo a Mente, que fala sobre isso. Esse processo interno, essa explosão hormonal, essa explosão de sinapses,
ela gera isso como, vamos dizer, quando a gente toma um remédio e aquilo dá um mal-estar, ela gera esse processo de efeito colateral. Então, quando ele recebe o 360 e ele observa que as pessoas falam dele de uma forma positiva, porque o 360, o objetivo é olhar para os potenciais dele, para os talentos, ele se surpreende, ele fala, nossa, eu não sabia que eu era tão capaz, que eu era tão poderoso assim. Por isso a importância da relação dos pais nesse processo, para os pais também conseguirem reconhecer isso e utilizar esse status que eles adquiriram para eles darem resposta para a vida, inclusive se autorresponsabilizarem pelas coisas deles. Então, esse processo dos encontros e dos questionários, eles têm que gerar autorreflexão. Então, eu não estou preocupada de ser difícil ou demorado, não. É um exercício de autorreflexão. E isso vai gerar raciocínio abstrato, então essa capacidade de pensar de forma até lúdica sobre as coisas. Nos encontros, a gente utiliza essas respostas e a gente começa a isolar essa combinação de verbo, objeto, adjetivo. Por quê? Porque por trás disso eu quero trabalhar a habilidade pragmática. Dentro do português, a gente utiliza, aliás, nesses questionários, eles vão utilizar muitas frases declarativas. Um sujeito, um verbo, um objeto, e se ele quiser, ele pode complementar com adjetivo. O sujeito vai ser sempre o eu, não existe o nós, o outro. E é impressionante como eles pouco usam o eu. É autoconhecimento, então eles têm que usar o eu. O verbo muitas vezes está atrelado a habilidades que eles têm, ou que eles precisam desenvolver. E o objeto é o que geralmente movimenta eles. O que realmente está por trás da necessidade, o que realmente está atrás do valor, o que realmente está por trás dos interesses. Então, quando a gente isola essa combinação, muitas vezes a gente exercita essa habilidade pragmática de buscar a essência, os pontos chaves daquilo que realmente importa para ele. A gente organiza essas informações para gerar uma ação, e a partir dessa ação, eles vão começar a treinar suas funções executivas, sua capacidade de planejamento e ação, e gerar o que se chama de metacognição, né? A capacidade que você tem de, através da sua própria experiência, gerar memórias para que em outros momentos você possa utilizar. Aliás, tem um trabalho de 3 pesquisadores da USP que eles falam, se não me engano, o livro chama Treino das Funções Executivas. Eles falam, o cérebro de um adolescente é igual ao de um adulto. A diferença é que ele não teve tempo de experiência. Ou seja, é fundamental que eles possam contar com a gente para uma troca de ideias. A gente não pode falar o que eles têm que fazer. É óbvio que a gente tem que botar limite como função pai e mãe, ou de adulto, né, que se preocupa com o bem-estar de alguém que ainda não tem toda, toda base, toda bagagem pronta. Mas a gente tem que criar formas deles se arriscarem a se desenvolver e também se desafiar. Bom, o local e a data do encontro já está combinado. E cada trabalho depois vai se tornar uma folha de rosto para ajudar, que eu vou mandar antes das reuniões, para ajudar justamente a gente organizar essas informações. E o que vai ser preciso? Lápis, borracha, caneta ou computador para quem fizer online. Bom, qual a expectativa? A expectativa é só gerar um movimento de atenção aos sentimentos e pensamentos e como eles interferem no comportamento. Só isso. Eles não precisam sair gênios disso, eles não precisam, não tem prova, não tem nada. É só um trabalho de autopercepção. E como que isso vai interferir nas escolhas, nas alegrias e nas tristezas que eles vão ter no final. Então, é um movimento de crescimento. E todo movimento de crescimento leva muito tempo. A gente passa a vida inteira olhando para isso. Então, aqui a gente só quer gerar uma sensibilidade para que isso comece a se tornar uma regra da vida, uma regra de autoobservação.
Bom, é isso. A gente se encontra, nos nossos horários para discutir e também fazer os exercícios. Obrigada.